Olá pessoal, me chamo Melk e nesse vídeo, respondendo o Luiz HS Engenharia, muito obrigado por comentar, ele me perguntou o seguinte: se eu tenho um motor monofásico, por que esse motor monofásico seria inferior ao motor trifásico? Por que o motor trifásico ele sempre é colocado no topo? Bem, tudo começa na construção dele. O motor monofásico de verdade ele seria formado apenas por uma bobina ou um conjunto de bobinas, né? Se você colocar o oposto aqui, sendo que essa bobina é percorrida por uma corrente seno de ômega t, certo? E dessa forma, o campo magnético gerado por ela seria pulsante, ou seja, em apenas um eixo, né? Ele iria ser mais norte, ora mais sul, mas pulsante em apenas uma direção, ok? Assim, o motor ele não ligaria, ele não iria partir, ele ficaria apenas vibrando, já que é só um campo pulsante. Dessa forma, há necessidade de adicionar uma bobina auxiliar aqui ao terra. Essa bobina também será ligada ao terra, então nós podemos juntar. E aqui eu vou ter que colocar uma segunda fase, pessoal. Essa segunda fase, ela vai vir de um capacitor. Um capacitor de poliéster, se for um capacitor permanente, ou um capacitor eletrolítico, se for aquele motor com platinado. Platinado, pessoal, para quem não sabe, é um mecanismo que funciona com força centrífuga, né? Quando o motor atinge uma certa rotação, ele desliga o capacitor e mantém apenas a bobina principal funcionando, ok? Mas se for um capacitor permanente, ele fica ligado o tempo todo, que é o caso desse nosso vídeo. Então, esse capacitor é ligado aqui, certo? Então, essa corrente seno de ômega t passa pela bobina principal direto e passa pelo nosso capacitor. Só que essa corrente não vai chegar aqui igual. Ela vai ser derivada. Esse é o efeito de um capacitor em série, né? Você pode assumir que ele vai fazer aproximadamente uma derivada. Então, a derivada de seno de ômega t vai ser cosseno de ômega t, ok? Traçando os gráficos, ou seja, a função i de t comparada com a derivada dela, nós vamos ter uma função bem parecida, só que com fases diferentes. Nós vamos ter um espaçamento de fases de 90 graus. Ou, se você quiser em radiano, que é utilizado mesmo nos cálculos, vai ser uma volta completa sobre 4, né? Que é a mesma coisa de π sobre 2 radianos. Então, há uma diferença de fase de π sobre 2. Ou seja, a derivada adiantou a nossa corrente 90 graus. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho seno de ômega t, e aqui eu tenho seno de ômega t mais π sobre 2, que é igual ao nosso cosseno, certo? Então, olha só que interessante. Agora, eu posso colocar correntes pulsantes em um sentido, no y, e no outro sentido, no x. Somando os dois campos, eu posso colocar um vetor de orientação de campo magnético em qualquer ângulo que eu quiser. Posso colocar aqui, posso colocar aqui. Ou seja, eu posso fazer um campo girante perfeito. Então, dessa forma, o motor monofásico com capacitor permanente, ele vai funcionar com um campo girante legal, liso, né? Ele vai girar muito bem. Você liga, ele já parte e já funciona. Muito bem. Logo, podemos concluir que um motor monofásico com capacitor, na verdade, ele é bifásico. Ele precisa de duas correntes para funcionar. Duas fases, né? Então já morre aí, né? Sendo assim, nós precisamos de uma fase, de outra e do terra. Ou seja, nós temos 3 fios obrigatórios no motor.
Agora, do ponto de vista do acionamento a partir de corrente contínua, nós precisaríamos de duas fontes, porque essa fonte nos daria corrente positiva e essa de baixo negativa. Aqui teremos os nossos elementos chaveadores, certo? Esse primeiro vai nos dar seno de ômega-t e o segundo cosseno de ômega-t, que nós já vimos que é o seno adiantado 90 graus. Beleza? Então observe que você tem que usar duas fontes, o que muitas das vezes não é cômodo. Você vai querer usar apenas uma fonte. Se você quer usar apenas uma fonte, você vai precisar de 4 elementos chaveadores, ou seja, duas pontes completas. Uma vai nos dar seno de ômega-t e a outra seno de ômega-t mais o π sobre 2, que é o 90 graus, certo? Então observe a dificuldade. Você pode usar um motor bifásico, porém você vai utilizar 4 meias pontes em uma fonte simples. Sendo assim, foi pensado o motor trifásico, onde a separação entre fases é de 120 graus. Veja que agora não há mais uma relação de derivada, certo? Então não é mais possível utilizar capacitor aqui. Você vai ter que usar diretamente essas fases, você vai ter que criar elas já defasadas, tudo bem? Então você vai ter uma fase aqui, 120 graus adiante outra, 120 graus adiante outra. Então observe que se você fechar o gráfico todo de traços, né, você vai ter, que eu não desenhei direito, né, pessoal? Essa parte de cima seria assim, essa outra assim, e essa outra assim, pronto. Veja que essa parte de cima, ela é mais cheia do que essa aqui, ó. Certo? E as três formas de onda, de corrente, nos dão noção dos três vetores de campo magnético resultante de cada fase, certo? Agora, observe que se você pegar a velocidade angular unitária para facilitar você colocar na calculadora, você vai ter seno de ômega-t mais seno de ômega-t mais 2π sobre 3, que é 120 graus em radianos, porque, né, é uma volta completa sobre 3, 2π sobre 3, mais seno de ômega-t duas vezes 2π sobre 3, né? Então aqui você tem 0, 2π sobre 3, e aqui em cima, duas vezes 2π sobre 3, que é 4π sobre 3. Se você somar isso tudo em uma calculadora gráfica, que vai traçar funções, o resultado vai ser uma função zero. Ou seja, a forma de corrente das três fases, você somando elas vai ser nula. Então você vai colocar uma fase aqui, outra aqui, e esse meio, que é o nosso terra, você pode dispensar. Então você vai ter apenas 3 fios, que, do ponto de vista do acionamento a partir de corrente contínua, se traduz em apenas 3 meias pontes de elementos chaveadores. E o quarto fio aqui vai ficar subtendido. Então vejam só, você tem o acionamento em DC com menos elementos chaveadores e 3 fases. Então é por isso que é considerado um motor superior, porque você pode usar ele com apenas 3 fios, seja onde for, ok? Então essa é a ideia do negócio. Por isso que você só vai encontrar mais sistemas, por exemplo, carros elétricos e tal, e-bikes, com motores trifásicos, por conta dessa vantagem, né? Como a corrente no neutro é zero, você pode subentender. Mas o que realmente importa, como você mesmo disse, Luiz, é o campo girante ser perfeito, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí desse vídeo que eu fiz da forma que eu pude, um vídeo rápido, e que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Então, se vocês gostaram, compartilhem e até o próximo vídeo.